Olá, boa noite. Nós vamos começar a nossa aula, então, né, na perspectiva aí dos fundamentos da educação infantil. Então, vamos para a nossa aula. Eu vou dar uma revisada aí nos conteúdos que nós já trabalhamos da educação infantil. Eu deixei 2 artigos para vocês lerem. Um é Educação Infantil e as Perspectivas, aí os desafios e as perspectivas, dentro da questão dos critérios, da responsabilidade. Não sei se vocês chegaram a ler, se vocês têm alguma dúvida. Eu também deixei o estatuto, tá? O estatuto da criança e do adolescente, ok? Tá? O estatuto da criança e do adolescente. Deixa eu só arrumar esse celular aqui, senão fica atrapalhando a nossa aula aqui. Tá? É bem isso. Estava conectada aqui. Aí tem aqui o artigo 1, a aula 1, eu vou dar uma retomada nas aulas rapidamente. Nós temos a aula 1, a aula 2, a aula 3, a aula 4. Tá? Então, deixa eu ver se tem aula 5 também. Não, eu postei até a aula 4. Então, nós vamos retomar aí a aula 1. Tela inteira. Vamos ver a aula 1. Então, o que a aula 1 trabalhou? Os objetivos aqui, de compreender a questão da epistemologia, do conhecimento, refletir sobre a educação infantil no contexto social. A questão aqui da autonomia, da questão econômica, política, social, a integração, a cidadania. A questão aqui da resolução de 1999, que institui a educação infantil e as diretrizes curriculares nacionais, as diretrizes curriculares, o Conselho Nacional da Educação, os princípios éticos, políticos, estéticos, a importância aqui da família, dos profissionais, a promoção das práticas, dos cuidados, dentro dos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos, sociais da criança. A questão aqui de conviver, articular, a construção, as estratégias, a questão dos valores, do conhecimento, do processo de avaliação do caráter, dos direitos básicos da família, da educação, dos cuidados. Aqui as referências. Aqui as referências e o vídeo para vocês assistirem. Então, essa foi a aula 1 que nós já trabalhamos. Meu Deus, está tudo bloqueado aqui de novo, mas vai ficar. Tá? Vai ficar bloqueado. Alguém entrou? Quem entrou na aula? Mais alguém entrou na aula? Bom, vamos parar a apresentação para ver se vem alguém para a aula. Estou aqui parada, né? Minha imagem está parada.
Bom, vamos para o slide 2. E agora não deu. O slide 2 também não deu. Mas eu vou comentando aqui no slide 2. Tá? O slide 2, eu contei aqui a historinha. Eu contei a historinha para vocês sobre. Deixa eu ver se tem algum aluno perdido aqui, não. Sobre a marca do giz, sobre quando estava no primeiro ano do curso. Tá tudo parado aqui a minha imagem. Bom, mas eu vou continuar aqui até alguém entrar. Um ponto exatamente como esse está embaixo. Daí eu contei a historinha da marca do giz, o exercício, a turma do jardim. Aí eu fiz aqui as reflexões sobre a educação infantil, sobre o interesse, sobre os eixos, a visão da criança, a concepção, a ideia, a linguagem, a socialização, a função. Então, a aula 2 também nós já havíamos trabalhado. E a aula 3? A aula 3 não. A aula 3 ficou ainda para nós discutirmos, que na última aula vocês apresentaram os trabalhos e na anterior foi feriado, né? Na semana passada. Foi feriado. Então, dentro da aula 3, as referências, então, a lei de diretrizes e bases, tá? A lei de diretrizes e bases, a psicologia na educação, compreender o desenvolvimento infantil, identificar as fases do desenvolvimento infantil. Aqui o processo, né? O que é o desenvolvimento infantil? É o processo através do indivíduo, que ele constrói ativamente, as relações que ele estabelece, tá? No ambiente físico, social e suas características. A questão do Jean Piaget, a questão lógica, matemática, social, físico, O que Jean Piaget coloca aqui? Dentro das áreas do conhecimento, ele traz a questão do pensamento lógico-matemático, do pensamento social e do pensamento físico. O que é essa questão do lógico-matemático? O lógico-matemático é a relação do objeto do pensamento. O social, o que é? O conhecimento do mundo. O físico é a relação com o mundo. E aqui as fases do desenvolvimento de Jean Piaget. Tá? As fases do desenvolvimento aqui. Nós temos o quê? O sensório motor, que vai de 0 a 2 anos, que é o quê? O conhecimento do mundo, baseado nos sentidos, nas habilidades motoras, na representação mental, no pensamento pré-operatório, que vai de 2 a 6 anos, que é o quê? O uso de símbolos, de palavras, de números de representação, do fruto da percepção imediata. Aqui nós temos o quê? O pensamento operatório concreto, de 7 a 11 anos, que é a operação lógica, o início da verificação, as operações mentais.
E aí nós temos que pensar em Piaget na questão do quê? Da acomodação, da equilibração, da assimilação. Equilibração, assimilação e acomodação. Então, Piaget vai trazer essa discussão, essa discussão
Boa noite, Pro. Oi, meninas, estão ouvindo a professora? Para mim, ela tá travada na tela e. Também disse que ela vai sair e entrar de novo. Ah, então tá certo, obrigada.
Bom, pessoal, desculpa aí, mas olha, travou meu computador mesmo. Bom, dando continuidade, eu estou trabalhando lá com o slide 3, tá? Então, eu retomei, hoje eu comecei aulas às 19h15, ok? Semana que vem também eu vou começar aulas às 19h15, porque eu tenho um compromisso mais tarde, ok? Então, por isso, tá? Mas depois eu já volto às 19h30 aí. Então, eu comecei a aula, eu acho que era 19h14. O que eu fiz até esses 15 minutos? Eu retomei lá o artigo que eu tinha pedido para vocês lerem, eu retomei, falei da BNCC, retomei a aula 1 e a aula 2, tá? E agora eu estou explicando a aula 3 para vocês. Boa noite, meninada. E daí eu já travei, né? Já fiquei travada ali. Então eu estou na aula 3 e vou explicar a aula 4 hoje, para nós fecharmos esses assuntos. Então, na aula 3, nós trabalhamos aqui um pouco sobre a questão do processo do indivíduo, como ele se constrói no desenvolvimento físico, social, as suas características. Aqui nós temos o quê? O Jean Piaget, que ele trouxe uma grande contribuição para a educação infantil. Ele trabalhou as áreas do conhecimento, a questão lógica matemática, a relação do objeto e o pensamento, o conhecimento do mundo, que é a questão social, as características aqui dos objetos, a sua realidade, as fases do desenvolvimento, segundo Piaget, a questão sensório-motor, os pensamentos pré-operatório, pensamento operatório concreto, daí tem a fase do pensamento formal. Eu não vou entrar muito nessa parte, porque vocês terão, quem não teve ainda, vocês terão lá na disciplina de psicologia, tá? Na disciplina de psicologia. Aqui nós temos o quê? Acomodação, equilibração e assimilação. Equilibração, assimilação e acomodação. Então, para Piaget, a aprendizagem se dá dessa forma. O que é acomodação para Piaget? É quando a criança ela está lá explorando o objeto, daí vem para o equilíbrio, vem para a assimilação, e assim sucessivamente. Aqui eu deixei um vídeo para quem tiver interesse em assistir sobre as fases do desenvolvimento de Jean Piaget. Aqui nós temos o Vygotsky, O Vygotsky, ele trabalhou, ele colocou ênfase no processo de aprendizagem, mais ligado à questão do quê? Da cultura. Então, que o indivíduo se desenvolve na cultura. A formação de conceitos. Então, que a escola, ela parte geralmente do quê? Do senso comum. Tá? Da questão do quê? Do senso comum. E depois as pessoas vão se desenvolvendo através do quê? Do meio. Então, a escola, ela parte do senso comum e ela vai para quê? Para os conceitos formais, o científico. Então, essa foi uma grande contribuição de Vygotsky, quando ele coloca a questão você parte do senso comum e vai para o conceito formal. Nós temos aqui a zona de quê? De desenvolvimento real e proximal.
O que é o real? O real é aquilo que o indivíduo sabe, que ele conhece. Só um pouquinho, eu vou abrir a janela aqui. Choveu e não, né, esquentou mais ainda. Então, o que é isso? É a ideia, né? Então, a criança, o indivíduo, ele tem um conhecimento real, aquilo que ele sabe. Aqui tem a figura que é melhor. Ó. Então, o real é aquilo que ele sabe. O potencial é aquilo que ele pode aprender, aquilo que ele tem possibilidades. Então, nós vamos ter o quê? A zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? ZDP. Então, Vygotsky falava muito, estudou o quê? A questão da linguagem, da relação da criança, dos objetos, das ações, da realidade. A questão aqui da alimentação, do objeto, da apresentação, de ampliar a percepção do meio. Então, a criança sozinha, principalmente os menores, eles não conseguem, eles dependem de quem? Do adulto. Nós temos aqui o quê? A construção do real. Opa. Que bloquear o quê, menina? O que ele quer bloquear? Vai ficar aqui. Quer bloquear? Tá doido. Então, aqui, a construção do real, da interação. Salientar aqui o ambiente social, o ambiente, o desenvolvimento. É a relação do indivíduo com o meio, a linguagem, o desenvolvimento do pensamento. Aqui, ó, eu deixei uma breve história da vida de Levi Vygotsky. Para quem tiver interesse. Henri Vallon é outro teórico que vai nos ajudar bastante. Ele nasceu aonde? Em Paris, na França. Ele foi médico, psicólogo, filósofo. Então, ele estudou bastante. Ele estudou bastante, tá? Ele estudou bastante aqui, a questão da psicologia. E ele trouxe os estágios do desenvolvimento. Então, nós temos aqui o impulsivo emocional. O que é o impulsivo emocional para Vallon? É o primeiro ano de vida. É a emoção, a afetividade, as reações do bebê. Aí nós temos aqui os estágios do desenvolvimento, sensório-motor, projetivo, que é o quê? O terceiro ano de idade. Pessoal, tá tudo bem aí? Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, me interrompam que eu explico novamente. Tá ok? Tá tudo certo? Por enquanto, tudo certo, professora. Estão de boa? Sim. Estão de boa? Então, tá bom. Então, nós temos aqui o impulsivo emocional, a afetividade, as primeiras reações do bebê. Nós temos aqui o sensório motor e projetivo, terceiro ano de idade. O interesse da criança em explorar o mundo, a marcha. A inteligência prática, simbólica. O estágio do personalismo. A construção da consciência de si, das interações, da predominância das relações afetivas, o estágio categorial dos 6 anos, 11 anos, a função simbólica,
o processo intelectual, o interesse para conhecer as coisas. E aqui a mensagem, né, de Piaget. O professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Tá? Então, eu trouxe aqui um pouquinho do desenvolvimento infantil nessas 3 principais abordagens, que são Jean Piaget, Vygotsky e Vallon. Então, Jean Piaget trazia o quê? A inteligência, o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da inteligência. Parou de apresentar a tela. Oi? Parou de apresentar a tela. Eu fechei mesmo. Obrigada. Tá. Desculpa, achei que você... Não faz mal. Não, eu fechei. Então, assim, Piaget trouxe o quê? Que a inteligência, que a criança vai desenvolver a inteligência através do quê? Através do concreto. Então, por isso que tudo que eu vou trabalhar com a criança, eu vou trabalhar o quê? O objeto. Eu vou trabalhar os 5 sentidos, principalmente com os pequenos, o cheiro, o gosto, E para Vygotsky, a inteligência ela vai se desenvolver através do quê? Das diferentes culturas. E para Vallon vai trazer o quê? Vallon vai trazer a questão do quê? Da afetividade. Que a inteligência vai se desenvolver através do movimento. Então, tem muitas escolas infantis que elas vão trabalhar esses 3 teóricos. Elas irão trabalhar Piaget, Vygotsky e Vallon. Tá? Então, vocês vão estudar no decorrer do curso com mais detalhes, com mais aprofundamento. Mas eu não poderia deixar tá? Nós não poderia deixar de estar falando deles. Nós vamos agora para a aula 4. Então, por favor, pessoal, leiam o artigo, olhem a BNCC da Educação Infantil, tá? Como nós já trabalhamos. Eu trabalhei a aula 1, a aula 2, a aula 3, eu estou na aula 4. Deem uma olhada. Quem não respondeu as perguntas, responda. Amanhã eu já vou postar a aula já da semana que vem. Eu estou sempre procurando postando uma semana antes, para que vocês leiam o material antes da aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, por favor, venham falar comigo antes. Tá bom? Se vocês estão com alguma dificuldade. Vamos tentar agora a aula 4. Vamos ver se ela vai dar certo. Vai. Agora nós vamos para a aula 4. O material está todo postado lá, eu estou trabalhando aí todo o contexto histórico, vocês apresentaram já um trabalho de vocês, né? Então, estamos bem tranquilos aí na nossa aula. Tá tudo bem aí, meninada? Educação infantil e as novas definições da legislação. Então, nós temos que pensar na Lei de Diretrizes e Bases, claro, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases de 96, cada município tem as suas diretrizes. Aqui eu trago a diretriz de Curitiba de 2006, claro que nós já temos as outras mais avançadas, nós já temos a BNCC, que eu já passei para vocês.
Seria interessante vocês adentrarem lá no site da prefeitura, olhar toda a proposta da educação infantil da prefeitura. Eu vou estar trazendo para vocês, mas é importante que vocês olhem. Então, aqui, qual é o nosso objetivo? É conhecer a legislação, as diretrizes. Aqui nós temos o quê? Dentro da Constituição Federal. É um outro documento que é preciso termos. É só procurar na internet. Quem não tem, quem não tem aqui a Constituição, baixe lá no seu computador, a última versão. Sempre, como eu venho frisando para vocês. Quando vocês forem baixar algum documento, sempre verifiquem um documento atual. Então, a Constituição Federal, 1988, artigo 2008, aponta o quê? O dever do Estado, a educação, garantindo o quê? O atendimento em creche, pré-escola, de crianças de 0 a 6 anos. Hoje, às vezes, com 6 anos e 9 meses, já está no primeiro aninho. Isso aí é uma discussão, né? Estão sempre discutindo qual é a idade ideal para ir para o primeiro ano. Aqui o estatuto, eu já passei para vocês o estatuto atualizado, tá? O estatuto atualizado, porque vocês já têm lá o estatuto atualizado, mas que ele nada mais é o quê? A questão da criança, do adolescente, o direito à educação, o pleno desenvolvimento de sua o quê? Cidadania, atendimento à creche, a pré-escolas. Aí eu vou ter aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEM. A educação escolar compõe o quê? Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O artigo 21. Artigo 29 da LDBEM. Claro que a LDBEM, ela sofreu, ela sofreu mudanças, mas a base é essa, o documento principal, original, é esse. A educação infantil, ela tem o que? A educação básica, a finalidade do desenvolvimento integral, até 6 anos de idade, do seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social. Tá? Então, o aspecto físico, intelectual e social, complementando a ação do quê? Da família, da comunidade. Aqui a educação infantil será oferecida em quê? Em creches, em entidades, até 3 anos de idade, a pré-escola, 4 a 6 anos de idade. Aqui a educação infantil, a avaliação, mediante o quê? O acompanhamento, o registro do seu desenvolvimento, o objetivo, o acesso ao ensino fundamental. Aqui a educação, o Conselho Estadual, as leis de diretrizes vão constituir o quê? As diretrizes nacionais para a educação infantil. Conselho Estadual Brasileiro. O Plano Nacional da Educação. Aprovou o Plano Nacional, o ensino fundamental de 9 anos. Foi lá em 2001, que tornou-se a meta progressiva da educação nacional. Antes eram 8, a partir dessa lei 10.100, a lei 10.172, passou a quê? A 9 anos.
Aqui nós temos o quê? A Lei 11.274 de 2006 e a 11.114 de 2005, ela amplia o ensino fundamental de 8 anos para 9 anos, isso aí até agora foi tudo implantado, mas levou um tempo, até as escolas, as prefeituras, todas se organizarem. As crianças com 6 anos completas no ensino fundamental, o prazo até 2010, a implementação da legislação, então demorou um tempo. Sempre que se muda uma lei, uma portaria, existe o quê? Um prazo para a implementação. A emenda constitucional da 53, que altera, então, a idade prevista. Então, todo documento que muda tem que ir lá, mudar a Constituição, mudar aquelas diretrizes e aprovar, e vai para o Congresso e volta, e vai para o Senado e volta. Então, não é tão simples assim. Ok? Então, aqui altera a idade prevista. E a educação infantil? Qual é o papel da educação infantil? Nós temos que pensar. Meu Deus, tem alguém pedindo para entrar aqui, ó. E eu não vi, pessoal, desculpa. Eu não estou escutando quando vocês chamam. Se tiver alguém para entrar aí, vocês me avisam, tá? Porque eu estou aqui do outro lado e eu não vejo. E tem muito barulho aqui, na avenida onde eu moro. Eu tinha fechado a janela, mas está muito quente. Está muito quente, gente. Tem que chover, né, meninada? Então, é muito importante que nós tenhamos claro, tá, meninada? Qual é o objetivo da educação infantil? A dignidade, o respeito, a autonomia, a participação, a felicidade, o prazer, a alegria, a individualidade, o tempo livre, o convívio social, trabalhar a autonomia dessas crianças, dar liberdade a elas, trabalhar a diferença, a semelhança, a igualdade, né? Outro dia, quando nós curtimos umas músicas, nós curtimos lá umas músicas, o conhecimento, a educação, os profissionais, os espaços, os tempos, os materiais específicos. Então, olha, essa parte aqui é fundamental, ó. Eu vou trabalhar a dignidade, eu vou trabalhar a autonomia, a felicidade, a individualidade, a diferença, a semelhança, as oportunidades, a pluralidade, as diversas culturas, os espaços, os materiais. A infância tem adquirido o quê? Significados em decorrência do quê? Das transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, que marcam o quê? A sociedade em diferentes tempos e espaços. Olha só, eu até vou ler isso aqui, ó. A infância tem adquirido significados diferenciados em decorrência das transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, que marcam o quê? Cada sociedade em diferentes tempos e espaços. A educação infantil, ela significa o quê? Ela significa o quê? A ideia de infância. Não é estática, ela constrói, ela se modifica na prática social, ela está relacionada aqui às formas de olhar a criança. Até o século XVII,
18, a criança era representada como um adulto em miniatura. Então, ela se vestia igual adulto. Não tinha lugar para ela. Ela lia os livros, ela não tinha livros para ela, não tinha brincadeiras para ela, não tinha músicas. Ela era um mini adulto. Dados históricos indicam que o quê? Que os adultos daquela época, a infância, significava um período transitório, que logo seria ultrapassado. Então, não se dava importância. Se nós olharmos a linha, a história da educação infantil da criança, ela não é tão antiga assim. Não faz tanto tempo que se tem um olhar diferente para as crianças. Então, as crianças compartilhavam o quê? Passeios, festas. Então, até o século XVIII, a partir do século XIX que veio essa discussão. 19, 20, nós estamos em que século? 21. Então, não é muito tempo. Então, ela compartilhava o quê? O que era de adulto. As instituições de educação infantil, no Brasil, elas começaram a surgir em meados do século XIX. Mas ainda, tá, queridas? Mas ainda com uma conotação de quê? De cuidar, de alimentar, de uma questão assistencial. Moralista, compensatório. As crianças, a maioria pertencia à classe trabalhadora. Então, alguém cuidava. Quem ficava com essas crianças também não tinha formação nenhuma. Então, nos diversos programas aqui, órgãos públicos, considerava o quê? Como modo fragmentado. Não tinha proposta. Tinha propósito, se cuidava. Aí, lá no século XX, aqui é século XXI, tá? Tá errado, faltou um séculozinho ali. Observou-se o quê? Um interesse nas áreas, na pesquisa, tanto a psicologia, a sociologia, a história, a neurociência, a antropologia e tantas outras ciências começaram o quê? A pesquisar sobre a criança. O ponto de partida, de chegada, projetos pedagógicos, a organização, a reflexão, as famílias, as práticas, as relações estabelecidas. E aqui eu deixei um vídeo também para vocês verem um pouquinho sobre a história da educação infantil, que é 5 minutos aqui, e uma mensagem do Henri Vallon. A criança responde às impressões que as coisas lhe causam com gestos dirigidos. Pessoal, alguma dúvida? Tá? Eu repassei lá para vocês a aula 1, a aula 2, o artigo que eu pedi para vocês lerem. Vocês têm lá a BNCC, que eu vou detalhar mais com vocês. Vocês têm o artigo, a BNCC. Vocês têm alguma dúvida até aqui, pessoal? O que vocês aprenderam na aula de hoje? Me conta. Me contem o que vocês aprenderam hoje. Quem pode me contar? Estão quietas hoje? O que aconteceu? Estão muito quietinhas.
As bagunceiras aí. Tá tudo bem com vocês? Ih, estão mudas. Professora, referente à aula ali, eu realmente hoje eu não consegui dar uma olhadinha antes, né? Mas fui acompanhando com a professora aqui. Eu acho que, assim, o que eu aprendi ali, né, foram esses 3 teóricos. A gente tá vendo já em algumas outras disciplinas. No primeiro período, a gente viu bastante com a professora Ana também na história da educação. E acho que a importância, né, que eles trouxeram para a educação, para as crianças, que antigamente não tinha esse olhar, né, que nem a professora estava falando, de que a criança é diferente, que ela precisa ter um olhar diferente, uma fala diferente, até para a gente poder abordar as coisas com as crianças, né? Eu lembro a minha avó mesmo, a minha avó não teve muita, se ela tivesse vivo hoje, ela estaria com 84 anos. E ela não teve, assim, a oportunidade de estudar, né, aquela época, né, hoje ela teria 83, então era bem diferente, né, ela sempre comentava as coisas, assim, tanto que quando ela queria ler alguma coisa, escrever alguma coisa, ela sempre pedia para mim. Mas eu acho que isso é muito importante hoje, né? Que a gente tem essa conquista que a gente tem, embora vai crescendo cada vez mais, mas tudo que eles trouxeram é muito importante, né, para a educação hoje. Exatamente. E esses teóricos, eles é que fundamentam a educação infantil. Eles são os clássicos. Claro, nós temos tantos outros. E a nossa disciplina de fundamentos da educação infantil é mais trabalhar a prática. O que eu vou fazer? Tá? O que eu vou fazer? Então, eu estou trazendo alguns conceitos para vocês, mas depois nós vamos trabalhar. Como que eu vou trabalhar com o cantinho temático? Como que eu vou trabalhar com a contação de histórias? Como que eu vou trabalhar com música? Como... Você quer falar, Camila? Fale. Professora, até tem uma questão que eu ia até perguntar. A filha da minha prima, ela tem 4 anos. E agora, acho que até comentei com algum outro professor, mas não ficou muito claro ali para mim. Ela tem bastante dificuldade, assim. A creche, eu não sei se é assim mesmo que funciona, mas a creche está mandando atividade lá para eles e ela está aprendendo as letras. Aí a minha tia falou assim, como que eu vou ensinar isso para ela? Ela tem muita dificuldade. E, tipo, todo mundo trabalha. Que idade ela tem? Ela tem 4 anos. E ela passa o dia inteiro com a minha avó, que é bisa dela, né? Então, minha avó não vai conseguir muito ajudar ela ali. E que idade que ela tem? 4 anos. Ai, coitadinha, que letra. Então, essa que é minha questão. A creche está mandando atividade para ela e para ela aprender as letras. Mas ela tem 4 anos. Os números ela vai super bem, mas ela não, tipo, sozinha em casa, indo com a minha avó, que é bisa dela. Então... Mas é creche municipal? Creche municipal. Não é daqui, ela é de Guaratuba, que eles são de Guaratuba, né? Ela mora lá. Porque aqui não pode. Então, aí a minha tia falou assim, eu não sei o que fazer com a Sofia, porque ela tem 4 anos, mas a creche está mandando as letras para ela aprender. As letrinhas, assim, o que a tua tia pode fazer, tá? Porque também ensinar não mata ninguém, né? Claro que a proposta, nós vamos trabalhar a proposta da BNCC detalhadamente, eu já li, né, para vocês assim mais geral, nós discutimos lá nas nossas primeiras aulas a BNCC, mas as letras você pode até trabalhar espontaneamente, dentro da palavra, dentro do contexto, não trabalhar como nós trabalhávamos há anos atrás. A, E, I, O, U, você até tem a proposta de colar nas salas infantis o alfabeto linear, com letras grandes, né, caixa alta, tá? Você colar, e daí, claro, qual é o teu nome? Camila, muito bem, o seu nome é Camila. Ai, com que letra que começa a palavra Camila? Com C, olha aqui nós temos a letra C. Assim, ludicamente, mas não dá uma letra para uma criança pintar.
Tá? Mas o que que a tua... Eu já dou a palavra para você, Eliana. O que que a tua tia, tua avó pode fazer? No YouTube, tem lá o Soletrando, tá? Tem o Soletrando, tem o Soletrando, tem o Soletrando, tem alguém aqui chamando, mas é perdida aqui. Tem o Soletrando, tem as letrinhas, boquinha. A minha cunhada, ela trabalha com as boquinhas, porque a minha sobrinha, ela tem síndrome de Down, ela tem 6 anos. Agora ela já está reconhecendo algumas letras e tal. Tá? Mas é legal trabalhar, né? Tem lá as musiquinhas, boquinha, o AEU, soletrando, mas diz para tuas tias não esquentar a cabeça, tá? Porque isso aí, eu não sei de onde é que essas professoras tiram essas atividades. Então, a minha tia perguntou para mim, né? Falou, o que eu faço com ela? Eu não sei como, porque os números ela vai bem, mas as letras agora, eles mandaram, a creche mandou essas atividades. Pinta. E aí ela tá... Sabe? Era legal a tua tia baixar na internet, tem o alfabeto para ela imprimir, tá? Mas é isso aí... 4 anos tem engraçado que essas coisas eles têm dificuldade, né? As crianças, mas ela mexe, ela tem 4 anos, ela tem um celular dela, que ela tem só para ela poder assistir os vídeos que ela gosta, e ela sabe procurar. E isso ela vai muito bem. Mas assim, isso aí não é fundamental. Ela saber as letras na educação. 4 anos. 4 anos, não. Nem eu entendi também. Isso aí não é pertinente. Ela tem que desenvolver a linguagem, a fala, a autonomia. Tá bom? Obrigada. Eliana, fala, Eliana. Eliana? Eu li o artigo que você postou, eu gostei muito, porque ele ressalta a importância do planejar, né, uma brincadeira, porque na educação infantil, até a Camila falando ali de ensinar alfabeto, eu fiquei assim, né, porque a professora Andréa até passou para a gente uma outra disciplina, que na educação infantil a gente tem que trabalhar a motricidade, a afetividade, né, a sociabilização da criança. Socialização. Né? Isso. Desculpa. Não. E aí eu fiquei pensando, né? Mas ali, esse artigo que você postou, professora, ele ressalta a importância, né? Que a gente pode planejar uma brincadeira para a criança. A gente pode avaliar a criança, né? E eu gostei muito. Eu não consegui ler todo o artigo, mas eu achei ele bem interessante e recomendo que todas leiam, porque dá, assim, uma base para a gente, né? De que também na educação infantil precisa ser uma brincadeira direcionada, né? Uma brincadeira que estimule a criança a pensar. Isso mesmo. Isso nós vamos trabalhar. O que é o brincar? O que é o jogo? Como que eu vou trabalhar o brincar com ela? Isso tudo nós vamos trabalhar. No próximo bimestre, nós vamos trabalhar isso. Como que eu vou brincar com ela? Como que eu vou planejar? Por isso que eu já dei esses artigos para vocês irem lendo e se fundamentando. Que bom que você leu, Eliana. Tá bom? Pessoal, mais alguma questão? Tá? Hoje eu vou encerrar a aula, tá? Deu 1 hora aí de aula, geralmente eu fico mais tempo com vocês, tá? Mas essa terça e na próxima aí eu tô meio complicadinha, mas depois, mas geralmente a gente fica aí 1 hora e pouco, 2 horas aí batendo um papo, tá? Tá bom? Leiam lá, revisem os materiais, se precisarem assistam às aulas novamente. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, me passem e-mail, me procurem, vocês têm acesso aqui no WhatsApp, tá? Me pontue, porque eu preciso saber, tá bom? Tá? Uma boa noite para vocês, eu vou parar aqui a aula.
E amanhã eu já posto a aula da próxima semana.